Gente, eu recebi agora no final da tarde uma notícia sobre o pregador Leandro Gente, eu recebi agora no final da tarde uma notícia sobre o pregador Leandro Silva que me deixou muito triste. Nessa terça-feira, por volta das 22 horas, depois de pregar, de participar de um culto evangélico, Leandro decidiu ir até uma pizzaria. Infelizmente, chegou homens armados e fizeram vários disparos. Segundo as notícias, seriam 5 tiros que ele recebeu e caiu no local, e ali mesmo foi declarada sua morte. Claro, gente, que a maioria das pessoas hoje que estão dentro da igreja pregando, muitas pessoas se tornaram pastores, elas não nasceram em berço evangélico. Então existe uma vida para trás, principalmente no mundo. Quando se está no mundo, você acaba fazendo de tudo e até mesmo fazendo coisas que acaba tirando a vida de outras pessoas. E segundo informações, há 6 anos atrás, Leandro estava numa perseguição policial. Provavelmente a polícia estava perseguindo ele e ele acabou atropelando então um policial militar e acabou matando ele. Ele chegou a ficar preso, segundo informações que circulam na internet, saiu, tornou-se evangélico e se tornou um grande pregador. Inclusive eu vi algumas pregações de Leandro na internet algum tempo atrás, quando eu ainda acompanhava grandes pregadores aí do Brasil afora. Eu cheguei a ver até uma pregação dele, um jovem novo, pregava muito bem, tinha sim unção, sabia falar, sabia se expressar muito bem dentro daquilo que ele queria passar no Evangelho. Mas infelizmente aconteceu isso lá no passado e algumas pessoas estão dizendo que o fato agora dele ter recebido esses 5 disparos que tiraram a sua vida foi referente a essa tragédia que aconteceu com ele no passado e seria uma espécie de vingança. Não se sabe de quem, mas estão atribuindo como vingança. Infelizmente, mais uma vida que se foi e agora fica a esposa e 3 filhos. Para quem não sabe, a esposa dele é a cantora da Todá Music, Thalita Silva. Ela fez agora uma postagem na sua rede social agradecendo o carinho dos fãs que acompanham ela, dos seguidores, e agradecendo também a todos aqueles que estão orando por ela nesse momento difícil. É uma situação bastante complicada, dolorosa, principalmente para os familiares, como é o caso de Thalita, e agora fica os filhos sem pai e ela sem marido, a mãe sem o filho, o pai sem o filho e os irmãos dele, claro, sem o irmão. É uma reação em cadeia que acaba atingindo muitas pessoas, e sem contar os amigos, os fiéis da igreja que gostavam dele, que apoiavam ele nas dificuldades, principalmente aquelas pessoas que trabalharam, que oraram pela conversão dele, viram o progresso espiritual dele, e agora acontece isso na vida familiar de Thalita, onde seu esposo acaba sendo alvo desses disparos aí, que ainda o atirador não foi identificado, não sabe quem poderia ter tramado tudo isso. Claro que a polícia está investigando, vai correr atrás dos culpados de tudo isso, mas até lá muitas águas já rolaram e a tristeza familiar ainda não passou. Embora se descubra quem foi, quem tramou, enfim, não vai tampar o buraco que deixou aberto no peito dos familiares. É por isso que dentro de situações como essas, mesmo a gente não tendo o tamanho sofrimento que os familiares têm, a gente entende que a dor é muito grande, quase que insuportável, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, a qual vem para consolar, para dar forças para não desistir no meio do caminho. E eu reforço esse pedido, para que Deus envie o seu Espírito Santo, para que possa a cada dia afagar o coração desses familiares, que possam tampar esse rombo que ficou aberto aí, para que eles possam continuar caminhando dentro da fé, que não venham culpar a Deus pelas consequências daquilo que fazemos na vida, daquilo que talvez não fazemos, mas que venha assim de alguma maneira dar alívio, dar conforto a cada um deles,
E é claro, as crianças também, os filhos ali, que Deus possa continuar guiando nos caminhos. Não se sabe a idade deles, mas eles precisariam sim do apoio do pai nesse momento. Agora, a cantora Thalita Silva vai ter que se desdobrar em dois, fazer o papel de pai e fazer o papel de mãe para educar essas crianças dentro dos caminhos do Senhor. Então, peço a ela aí, de Deus, porção dobrada nesse momento de angústia e dor. Invoca-me e eu te ouvirei. Então você vai nesta noite, você vai invocar ao Senhor. Sim, Deus. E Ele vai te ouvir e vai fazer coisas grandes. Sim. Porque quando a gente começa a criar intimidade com o Senhor, a gente não vai ser enganado. Quando a gente temos intimidade com o Senhor, nós não vamos se frustrar com qualquer coisa. Quando nós entendermos o propósito do Senhor de ser íntimo dele, você não vai querer mais parar de falar com ele. É verdade, Jesus. Então nesta noite, entenda, o Senhor ele vai fazer na tua vida, vai fazer na tua casa. Em nome de Jesus. Mas primeiro Ele quer te estruturar. Oh, Sabe por quê? Glória a Você que Deus. está me assistindo Aleluia. nesta noite, você é um pilar da tua é casa. verdade. E um pilar, se ele não tiver resistência, É verdade. ele cai. Eita Deus maravilhoso. Olha só o que o Senhor me fez Glória lembrar a Deus. agora. A Bíblia diz em Atos capítulo Glória 12 ao nome. que Tiago foi morto ao fio da espada. Glória a Deus. E quem era Tiago? Tiago era um pilar da igreja. Tiago era um pastor. Aí, vendo que isso deu audiência para os judeus, a Bíblia diz que agora Pedro é pegado e jogado dentro do cárcere. Por quê? Porque Pedro era o outro pilar da igreja. O diabo ele não quer derrubar as paredes da tua casa. O diabo quer derrubar os pilares que são vocês. E se você tiver intimidade, nada vai abalar você. Porque tem o Todo-Poderoso, o Deus poderoso que está no céu. E a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. É verdade. Então nesta noite, que Deus possa te abençoar. E hoje o propósito é: invoca-me e eu te ouvirei. Deus abençoe. Se deixar eu vou ficar falando até amanhã. Mas você fica aqui. Irmãos, algo que meu esposo falou, que eu já ia falar, pra você ver que é algo mesmo do Senhor. Perceba que o nosso propósito, ele começou primeiro para nos estruturar. Claro que no decorrer dos propósitos, dos dias das sexta-feiras, nós iremos orar por milagre, por restauração, por libertação. Mas para que isso venha acontecer na sua vida e na minha vida, o Senhor ele precisa criar intimidade. Não tem como, eu sou casada com meu esposo. Como que nós criamos intimidade? Conversando, compartilhando os nossos momentos um com o outro, conversando. Então o Senhor, nesta noite, através do que já foi falado,